Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma Assembleia Geral. Alfredo Bruto da Costa afirma que a sociedade portuguesa considera aceitáveis os níveis de desigualdade social e que por isso vai ser difícil reduzir os números da pobreza. O Conselheiro de Estado e especialista em questões sociais acusa o atual governo de falta de personalidade política. É com críticas ao governo e à própria sociedade portuguesa que Alfredo Bruto da Costa faz o balanço dos últimos anos do programa de ajustamento. Em entrevista ao Económico e à Antena 1, o sociólogo e conselheiro de Estado diz que no atual contexto vai ser difícil aliviar os números da pobreza em Portugal, que se acentuou com a austeridade. A sociedade portuguesa contemporizou excessivamente com as desigualdades. Portanto, reduzir as desigualdades em Portugal hoje é difícil por duas razões. É difícil porque os que tiram benefícios da desigualdade se opõem e porque a própria sociedade, a opinião pública, considera que esta desigualdade é uma desigualdade aceitável. O antigo presidente do Conselho Económico e Social, especialista no estudo da pobreza, diz que neste momento o país confunde política social com assistência. Bruto da Costa sublinha que o pior até já pode ter passado, mas aponta a nova situação da Grécia como determinante para o futuro da política nacional, pelo possível termo de comparação. O limite da paciência e do conformismo a ser atingido de uma forma mais clara. Não quero com isto dizer que eu, enquanto sociólogo, tenha o mais pequeno sinal de que algo parecido se pode passar em Portugal. O que digo é que, mudando o contexto de referência na Europa, nós não sabemos qual pode vir a ser a evolução das coisas em Portugal. O Conselheiro de Estado, indicado pela Assembleia da República, ataca a estratégia do governo de Passos Coelho e revela alguma esperança em termos de abertura e sensibilidade na nova liderança do Partido Socialista. Enquanto o governo português atual não tem personalidade política própria, absolutamente nenhuma, relativamente à política da austeridade, o António Costa tem tido afirmações que me dão alguma esperança. Alfredo Bruto da Costa reconhece ainda que o Presidente da República deveria ter mais poder de intervenção. O sociólogo pede um papel mais ativo do Presidente na magistratura de influência, mais focada nos valores e menos nos números. Já sabe, se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número do telefone 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à pergunta: a desigualdade social está a aumentar em Portugal? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Para comentar o tema de hoje, conto com Francisco Ferreira da Silva, subdiretor do Diário Económico. Francisco, muito bem-vindo, muito boa tarde. Este é um tema que é a manchete de hoje do jornal, é o grande destaque, a entrevista de grande destaque de hoje do jornal. A desigualdade social tem sido falada e tratada em alguns estudos ao longo destes anos de crise e dificuldade económica. Diz nesta entrevista Alfredo Bruto da Costa que o processo de ajustamento acentuou a pobreza. Podemos falar disso ou não? Podemos, e é uma realidade. Eu penso que toda a gente tem a noção de que não há dúvidas sobre isso? Penso que não há dúvida. A questão aqui é de que forma é que acentuou a pobreza. Se acentuou a pobreza para uma pobreza que se possa recuperar ou uma pobreza que dificilmente vamos conseguir recuperar nos próximos anos, não é? Pois, essa é sempre a grande questão. E é uma grande questão que passa pela recuperação da economia. Portanto, se não houver riqueza, se não se produzir riqueza, não se consegue distribuí-la ou redistribuí-la pelas pessoas e, portanto, é mais difícil tirar as pessoas da pobreza, sendo que
Neste momento até estamos a crescer, embora ligeiramente, a economia cresceu ligeiramente no ano passado, 0,9%, como todos sabemos, o que é insuficiente e não sabemos o que é o futuro, quer dizer, portanto, se houver aqui outra convulsão, outra crise qualquer, tudo isto se agravará. Ainda em relação ao futuro, e sobretudo sobretudo o futuro da Grécia na Europa é neste momento se calhar o mais incerto, ele aponta aqui a nova situação da Grécia como determinante para o futuro da política nacional por um possível termo de comparação. Esse termo de comparação existe ou pode existir? Pode sempre existir, porque é um país europeu, é um país da zona euro e, portanto, haverá sempre a comparação entre Portugal e a Grécia. Aliás, embora o Primeiro-Ministro não o queira fazer, não é? Sim, mas nós temos visto que isso tem acontecido nos últimos tempos com muita frequência, mesmo quando o Governo diz que não quer fazer a comparação, acaba por sempre fazer comparações. Se a Grécia conseguir alguns, pelo menos, dos acordos que pretende, será talvez positivo para Portugal. Sair do euro será catastrófico ou não? Será catastrófico para a Grécia, isso sem Portugal? dúvida. Para Portugal é possível que também venha a ser. Vamos ver o que é que acontece depois. Porque eu acho que ninguém Será sabe. com certeza com consequências para toda a Europa, não é? Mas Portugal, estando aqui mais fragilizado, poderá ser mais atacado ou não nessa consequência? Sem dúvida, porque está mais frágil, exatamente como disseste. E, portanto, essa é uma situação que torna o país mais vulnerável a uma crise que possa existir na zona euro. E acabamos de ver que a Grécia considera inaceitável a proposta do Eurogrupo. Portanto, vamos ver o que é que tudo isto dá e se haverá uma saída da Grécia do euro, que seria mau, como disse, para a Grécia, naturalmente, e depois terá consequências também para todos os outros países, designadamente para os mais frágeis, que é o caso de Portugal. Esta dificuldade de entendimento e este prolongar do processo que tem sido, neste caso da Grécia, é mau para toda a Europa também? Seria bom que houvesse uma solução mais célere ou seria, por outro lado, impossível? Eu acho que estas coisas demoram sempre muito tempo. São processos negociais, há muito dinheiro aqui em jogo, há muita coisa, mesmo politicamente, em jogo e, portanto, tudo isto é moroso, são processos morosos. Vai com certeza demorar algum tempo. Eu acho que sim. Em relação aos números da pobreza, diz Alfredo Bruto da Costa que será difícil aliviar estes números da pobreza em Portugal. Será difícil nos próximos anos ou não? Precisamente por este crescimento tão ténue que temos tido? Sim, e é difícil já hoje em dia. Aliás, Alfredo Bruto da Costa explica porque é que é difícil. Porque o que ele diz é que os dados que estão a ser agora divulgados são dados de 2013. E ele calcula que em vez dos 19% de população portuguesa em risco de pobreza, que ela ande nos 25,6%. Ora, isso dá-nos logo a ideia de que realmente há aqui, se os números deles estão certos, que há aqui um gap muito grande entre os números do INE e os números que Alfredo Bruto da Costa aqui aponta. Há sempre algum gap nestes valores, não é? Porquê é que isto acontece? Porque isto, como demora tempo a ser calculado, há sempre esse gap e de facto a situação agravou-se bastante nos últimos tempos. Vamos ouvir os nossos telespectadores. Temos ao telefone no Chaneves, de Rio Maior, 62 anos, enfermeira. Muito boa tarde. Boa tarde, Eduardo, e também para o seu convidado. Eduardo, é claro que se nota muito esta diferença entre o rico e o pobre. Porque a classe média desapareceu completamente. Não há com estas medidas de austeridade que nos impuseram a nós, porque os políticos, ninguém lhes tira nada. São direitos adquiridos que o ex-presidente da República, o Dr. Mário Soares, o Dr. Jorge Sampaio, que disseram isto numa entrevista ao jornal, que eles têm tudo, que são direitos adquiridos. O ex-presidente general Ramalhianos disse que eles, se quisessem tirar a reforma que ele tinha da subvenção vitalícia, que podiam, porque ele acumulava com a militar. Quer dizer, eles continuam todos. Olha, haja em vista agora
quando for agora nesta missa do cardeal, foram que eu li, que de cada país foi um representante. Pois daqui de Portugal foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Vice-Primeiro-Ministro e mais o Secretário da Cultura. Quer dizer, isto realmente, eu tenho a impressão que as pessoas que andam a gozar connosco, andam. Porque não fomos nós que andamos a fazer estas coisas todas, não fomos nós que falimos o país, e por carga d'água é que nós agora é que temos de pagar tudo. E isso é que aborrece-me, porque se nós víssemos que também faziam sacrifícios, não nos aborrecíamos tanto, mas não. E ontem também li uma coisa a dizer, olha, que o Dr. Vieira Salazar, quer se goste dele ou não, ele pagava as contas todas dele. O general Caúza da Riaga também pagava a renda em Belém, e pagava, ia de transportes públicos lá para o Palácio. Portanto, para o Palácio não, para a residência oficial. E, portanto, eu li isso ontem, se houve alguém que se enganou, foi a pessoa, o jornalista que escreveu, não sei se foi no Expresso, não sei em que jornal foi, mas sei que li isto ontem. Muito obrigada, boa tarde e beijinhos. Muito obrigada pelo seu comentário. Francisco, queres comentar esta opinião? Esta opinião, sim, há aqui algumas coisas. Em relação a esta, à notícia que a telespectadora falou, eu não a vi, portanto não sei do que é que ela está a falar. Ela falava aqui muito dos exemplos que vi de cima, não é? Exatamente, isso sem dúvida, isso aí acho que tem toda a razão. Quando diz que a classe média desapareceu, pois de facto nota-se aqui maior distanciamento. Exatamente, entre ricos e pobres há um maior fosso e de facto a classe média tem vindo a diminuir de volume em volume, porque há muita gente que ficou no desemprego, há uma série de situações que levaram a que isso esteja a acontecer. Depois, há aqui uma coisa muito importante que esta senhora disse, é que os políticos não perdem os direitos adquiridos. E isso, de facto, é uma coisa que realmente os políticos deviam ter em conta. Tudo aquilo que nós temos assistido nos últimos tempos, em relação a esses direitos adquiridos dos políticos, eles deviam ter cuidado, porque não é possível pedir sacrifícios à população quando os próprios que estão, no fundo, à frente dos destinos do país, não os fazem. E isso é válido para todos eles, quer dizer, não é para quem está no governo só, é para todos os políticos, porque nós vimos aquela questão das subvenções vitalícias que abrangia os partidos todos que estavam no poder. Na Assembleia, digo. Ainda assim, diz também Bruto da Costa nesta entrevista que ele ataca muito a estratégia do governo de Passos Coelho. Por outro lado, revela, diz ele, alguma esperança em termos de abertura e sensibilidade da nova liderança do Partido Socialista. Há aqui uma grande diferença de abordagem relativamente a estas questões? Será porque estamos em época de pré-eleições ou não? Pois, eu não sei se é possível fazer uma abordagem muito diferente para quem estiver no governo. E é natural que em período pré-eleitoral e em período eleitoral se façam muitas promessas que depois, na prática, não é possível cumprir. E, portanto, e por outro lado, quer dizer, o Partido Socialista, à partida, provavelmente o professor Bruto da Costa acha que será um partido mais sensível às questões sociais. É uma questão que só depois das eleições é que poderemos saber se assim for. Mas a atitude do Primeiro-Ministro face àquilo que está a acontecer na Grécia, não é? E aquilo que ele tem demonstrado e que tem dito sobre isso. Temos a célebre carta que lhe foi enviada e que ele respondeu. Deveria haver uma abertura e uma maior sensibilidade do Governo para este tipo de temas, ou não? Tem que haver. Tem que haver uma abertura e uma sensibilidade de qualquer governo, seja o qual for, em relação aos temas sociais, porque nós sabemos que as pessoas vivem com... Há muita gente em Portugal, e sejam 19 ou sejam 25,6%, se for isso é 1/4 já da população.
É um valor considerável, seja ele qual for. É muito elevado. E quando nós vemos estes valores, que, no fundo, a linha que traça, que separa o limite entre a pobreza e a não pobreza são 411 euros por mês, e nós sabemos que há muita gente que vive com menos do que isso em Portugal. E, portanto, isso de facto, são portugueses e são pessoas que não podem ser esquecidas. Em relação a essa questão, até porque várias foram as frases célebres ao longo deste governo, nomeadamente do Primeiro-Ministro, até em relação à questão da imigração, quando ele dizia para os jovens portugueses imigrarem e procurarem trabalho lá fora. Isso baixa os níveis de popularidade? Não sei, mas baixa a confiança de que as pessoas têm neste governo numa altura mais difícil, como foram estes últimos anos? Eu acho que temos que separar as águas, porque dizer aos jovens para procurarem trabalho lá fora, se calhar não é assim tão mau. Eu sei que isto não é não o conteúdo, mas a forma. Exatamente. Agora, isto pode parecer mal, não é politicamente correto, mas de facto, numa situação em que Portugal não tem empregos para muitos jovens, procurar emprego noutro país não tem nada de mal, mesmo que sejam pessoas qualificadas, porque isso acontece em toda a Europa, acontece em todo o mundo. Nós vemos que os nossos técnicos são muito apreciados noutros países e, portanto, se existem lá colocações para eles têm que procurar a sua vida e se depois puderem voltar, se o país melhorar e puderem voltar, pois tanto melhor. São situações diferentes em relação a pessoas que sobretudo os mais velhos, e as crianças também, que vivem em situação de pobreza. Esse aí, sim, de facto, é preciso olhar para esse e ter em conta essa situação. Muito se falar também, sobretudo depois daquilo que aconteceu na Grécia, sobre o aumento do salário mínimo. Seria possível isso acontecer em Portugal ou não? Desejável seria, não é? Mas possível desejável é sempre desejável. Mas na Grécia também não aumentou. É preciso que Sim, foi uma recuperação daquilo que se tinha perdido, no fundo. Não chegou a haver. Não chegou a haver, porque de facto houve a ideia, o governo grego falou nisso, mas depois acabou por não avançar com essa medida. Provavelmente porque as Embora empresas... este salário mínimo da Grécia, estamos a falar de valores diferentes do que acontece em Portugal atualmente. Não é? Sim. Era bastante superior ao que existe hoje em dia em Portugal. Mas isso aí é uma questão que tem que ver com a produtividade, tem que ver com a capacidade das empresas. E nós não podemos, não se pode decretar, os governos não podem decretar que as empresas vão pagar mais assim, porque são as empresas que têm que também ver o que podem pagar. Achas então que era impossível nesta altura termos um aumento de salário mínimo? Para 750 euros, por exemplo, como a Grécia. Se calhar para esse valor seria mesmo impossível, mas para um valor um pouco acima daquilo que temos atualmente, era possível ou não aumentar esta... Não sei dizer, porque isso tem que ser cálculos que têm que ser feitos, eu não sei dizer, quer dizer, parece-nos sempre que aumentar mais 20 euros a cada pessoa é sempre possível. Mas como sabemos, para a empresa esses 20 euros traduzem-se um pouco mais sempre, não é? Pode ser bastante, é sempre mais, porque depois tem a parte fiscal que onera esses gastos. E para além disso... Isso seria incomportável para muitas empresas? Há empresas que dizem que é incomportável. Agora, nós nunca sabemos se é realmente assim, mas é preciso calcular, porque dizer assim só porque para nós parece-nos muito bem, não é? E achamos que as pessoas devem ganhar mais. Se é possível ou não, eu não sei dizer. Parece-te viável que essa seja uma das promessas para as próximas eleições de algum dos partidos ou não? É possível que algum dos partidos entre por aí, mas eu acho que não é o melhor caminho. Não é uma promessa viável? Eu acho que não. Eu acho que o melhor caminho é prometer que os partidos prometerem que vão lutar por investimento, para que haja investimento, para que haja novos projetos empresariais no nosso país que criem emprego, criem riqueza. Então, assim, aí sim, aí a economia começa a andar e tudo o resto acaba por ir atrás. Se não for assim, não se consegue. E uma das coisas que eu acho que é importante dizer é que não são os governos que criam emprego, são as empresas. E os governos são só facilitadores e têm que facilitar a vida aos empresários para que eles consigam criar emprego e criar riqueza. E uma das coisas que é preciso fazer é, por exemplo, tem-se falado muito sempre dos licenciamentos, mas nós, cada vez que falamos com empresários, vemos que os licenciamentos continuam a demorar eternidades.
eternidades. A burocracia continua a ser um burocracia impeditivo muito grande. é brutal. Há coisas que não fazem sentido e aí sim os governos deviam atuar nessas áreas para facilitar a vida dos empresários. E de quem quer investir em Portugal. E de quem também, quer não é? investir, seja português, sejam estrangeiros. A questão da justiça, também a morosidade da justiça, é outra das situações. São problemas que os governos deviam procurar resolver e esses sim seriam bons programas eleitorais, naturalmente, que para consumo interno são sempre piores. Vamos ouvir mais uma telespectadora, Emília Veiga, que nos liga de Mirandela, tem 78 anos, é reformada. Muito boa tarde. Boa tarde, senhorita. Eu nasci em Mirandela, mas estou a viver na Vila da Feira. Muito bem, diga-nos então a sua opinião sobre o tema. Olha, eu lhe vou dizer uma coisa. A minha opinião é a seguinte. Eu estive muitos anos em Venezuela, depois vim para cá. Mas eu este ano fui à Austrália. Este ano não. O ano que passou fui à Austrália, que tenho lá uma irmã. E na Austrália, os políticos não têm carros oficiais. Ele que quer um chofer tem que pagar do bolso dele. Ele que quer ir para o trabalho tem que ir no carro dele. Não tem regalias que têm os nossos do governo aqui. São as pessoas normais. Eles lá não têm. Eu tenho um sobrinho que ele não vai ter reforma, mas ele desconta para a segurança social. Ele, para ter reforma, porque gosta muito de dinheiro, é muito ambicioso, ele faz isso que chamam aqui, como é? Poupança reforma. E então, ele lá, a minha irmã, se tem reforma, o filho já não vai a ter. Ele está a fazer o PPR para ter reforma. E está a pagar para a segurança social para aqueles que não têm tanto. Por que é que aqui não fazem igual? Para que é que as pessoas necessitam de estar aqui? Quem é que lhe vai fazer mal ao Passos Coelho? Quem é que lhe vai fazer mal a qualquer que esteja a trabalhar no governo? Nós, os portugueses, somos pessoas pacíficas. Claro, pacíficas é uma coisa e tonta é outra. Não somos tontas. Agora, o que passa aqui, lhe digo sinceramente que eu não lo entendo. Eu tenho aqui, fui para a Venezuela, vim, e aporto e ajudo naquilo que posso. Mas na verdade é que aqui é demais. Os políticos não deviam, nenhum que trabalha na Assembleia da República, nenhum tem necessidade de ter um ordenado, de ter um chofer, ter o que seja. Eles têm que trabalhar como qualquer ser humano e como qualquer pessoa que trabalha. Essa é a minha opinião. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo por me deixar participar na vossa conversa e desculpem, porque eu não sou assim uma pessoa letrada, viu? Muito obrigada pela sua opinião, esperamos voltar a tê-la em breve. Francisco, mais uma vez falamos aqui, e quando se fala muito do governo e quando se dá a voz às pessoas, muito se fala do exemplo, não é? E são vários, esta senhora falou do exemplo da Austrália, mas não é só a Austrália, existem vários países que nesses aspectos nos dão um melhor exemplo, não é? Sim, claro, e isso, embora de facto tenha havido uma moralização, digamos, com este governo, que talvez as pessoas nem notem, mas que de facto houve. O certo é que os exemplos que vêm de trás são de grande despesismo e portanto, os exemplos têm que vir de cima. Agora, este governo e este primeiro-ministro, há coisas que nós temos também que reconhecer. Porque Varoufakis, o ministro grego das Finanças, tem sido muito... Houve uma altura em que se falava muito nos jornais que ele andava em classe turística nos aviões, aqui nas deslocações dentro da Europa. O governo português já faz isso desde o início, não é? Este governo e este primeiro-ministro sempre o fizeram. Foi, aliás, uma das medidas mais faladas no início. Exatamente. Portanto, essas são medidas de moralização, são medidas em que os políticos mostram que estão ao lado da população e que não exigem, não querem mordomias, querem ser iguais aos outros. Mas quando o Primeiro-Ministro diz, por exemplo, que é muito difícil ter mais cortes no Estado, é difícil ou arranjar-se-ia sempre mais alguma coisa para melhorar e para cortar?
os cortes no Estado, as grandes despesas do Estado são vencimentos e são despesas sociais. Não passam por estas regalias. Não, é aquilo que nós estamos a falar. Quer dizer, por exemplo, despesas sociais são pensões, são subsídios, são todas essas coisas que não se podem cortar mais. Salários de funcionários públicos também já tiveram os cortes que todos sabemos. Portanto, para haver mais cortes no Estado, e essas são as grandes despesas do Estado, para haver mais cortes no Estado era preciso fazer as reformas estruturais, a reforma do Estado no seu todo, definindo qual é a dimensão que o Estado deve ter e as funções que deve desempenhar. Mas e a fazia partir sentido, daí, por exemplo, repensar no nosso sistema, como falava esta telespectadora, por exemplo, em relação aos PPRs, aos descontos para a Segurança Social, aos seguros de saúde? Isso tem sido falado ao longo do tempo. Bagão Félix, por exemplo, uma das coisas que queria era que quem tivesse vencimentos mais elevados pudesse descontar uma parte para a Segurança Social, havia um plafonamento, e a partir daí descontaria voluntariamente para sistemas de poupança que podem ser PPRs. Mas isso nunca foi, acabou por nunca ser não chegamos aprovado. a um ponto em que temos que repensar nisso, ou não? Eu acho que sim, eu acho que todos nós devemos ter em conta que a reforma é uma coisa cada vez mais longínqua e cada vez menos certa. E, portanto, temos que pensar em poupar para na altura em que chegarmos à idade de reforma, podermos ter alguma coisa que nos possa ajudar. Vamos ouvir mais um telespectador, Carlos Miguel, que nos liga de Lisboa, tem 46 anos, é funcionário público. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde também para o seu convidado. Eu devo dizer que, segundo estas políticas que estão a ser seguidas por este atual governo, que é o bom aluno da senhora Merkel, que está a aumentar a pobreza em Portugal e que, de facto, está a aumentar a desigualdade, porque há pessoas que são corridas dos empregos, fecham empresas, essas situações assim, isso provoca que haja um aumento de desigualdade em Portugal. Depois, as nossas empresas, em vez de pagarem os impostos em Portugal, vão pagar os impostos à Holanda. Isso também não é nada saudável, não é? Deviam pagar os impostos cá, não ter, portanto, a parte financeira na Holanda. E pronto, e depois temos 50 deputados a mais que levam, consomem ao erário público 3 milhões anuais e 25 mil euros mensais. Portanto, esses 50 deputados estão a mais, estão a bater palmas e a dizer muito bem, e depois estão a brincar com os computadores na Assembleia da República. E tudo isso, e aquelas mordomias, o Sr. Presidente da República tem 3 cozinheiros, depois há os choferes para todos os senhores, há pessoas que vão para ministros de lambreta e saem de Mercedes, e tudo isso aumenta as desigualdades. Depois, aqueles que trabalham por conta de outrem é que pagam os impostos, porque os outros não pagam impostos, safam-se dos impostos, fogem para aquele banco, como agora está a dar nos noticiários, o H não sei quê. E enquanto houver e há deputados que estão a trabalhar na Assembleia e estão a legislar para as empresas para onde vão trabalhar quando saírem de deputados, e esta corrupção que há aqui, portanto, aumenta as desigualdades. Quer dizer, aquele que vive na rua nunca sai da rua. A classe média dão cabo dela porque a maior parte da classe média corre nos desempregos porque fecham as fábricas. E temos esta elite de senhores, portanto, da maçonaria que estão a dominar os governos mundiais e da Europa, a dominar os trabalhadores que fazem deles gato de sapato. Boa tarde e muito obrigado. Muito obrigada pela sua opinião. Francisco, mais uma vez temos aqui um telespectador que fala destes maus exemplos. A corrupção também tem sido um tema, não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa, muito abordado nestes últimos tempos, não é? Exatamente, e é uma das coisas que revolta de facto as pessoas, porque quando se vê que alguém que esteve em lugares de governação, ou pelo menos de acesso ao poder, e que depois se envolveu em esquemas de corrupção que lhe renderam muito, mas que depauperaram, no fundo, o país,
as pessoas revoltam-se, é normal, isso não pode acontecer. Tem que haver mecanismos que possam corrigir estas situações, porque nós não vamos conseguir que as pessoas sejam boas de um dia para o outro, claro. nem que toda a gente seja boa. Agora, tem que haver mecanismos que possam corrigir estas situações atempadamente. Não se chega a muitos, às vezes, volumes muito grandes de esquemas de corrupção. Em Portugal dever-se-ia também, ao contrário, e falámos há pouco da justiça e do quão demorosa ela por vezes consegue ser, esse é um dos nossos problemas, sobretudo no que se fala quanto à corrupção. Há muito a comparação, sobretudo quando se fala do BES, com aquilo que aconteceu noutros bancos, em que se calhar não houve uma justiça muito célere. Essa justiça é preciso efetivá-la para que as pessoas tomem como exemplo de que de facto a justiça pode acontecer? A justiça devia ser mais célere, mas nestas questões, nas questões financeiras, é sempre difícil andar muito depressa. Há outras em que pode andar mais depressa. Nestas é difícil por várias ordens de razões. Uma delas é porque também os magistrados, nós não temos muitos magistrados especializados na área financeira e, portanto, têm dificuldade em julgar e em avaliar algumas destas situações. Por outro lado, são processos complicados, que implica, muitas vezes, pedir informações a outros países, fazer cross-checking de muitas informações que levam muito tempo. Porque é preciso autorizações, é preciso obter respostas, é preciso voltar a perguntar e tudo isso são coisas que levam muito tempo. Agora, o que eu acho é que, de facto, tinha que haver mecanismos que funcionassem de uma forma mais célere em relação a todas estas questões, apanhando os esquemas de corrupção numa situação ainda de início, não é? Este telespectador falava também aqui do Presidente da República e nesta entrevista Bruto da Costa fala também precisamente disso e reconhece que o Presidente da República devia ter mais poder de intervenção. Este cargo, e há até já quem fale, de que nestes 10 anos de presidência de Cavaco Silva houve muito... este cargo ficou muito deteriorado, não é? E, sobretudo, as pessoas olham para o cargo da Presidência da República com outros olhos. Deveria ter mais intervenção o Presidente nestes aspectos ou não? Isto é uma questão política e é uma questão que tem que ser definida. Por exemplo, nós temos um regime que funciona desta forma e, portanto, fazer com que seja diferente tem que ser uma decisão política que tem que ser sufragada na Assembleia da República e, portanto, não pode ser feita de ânimo leve, tem que ser ponderada para que isso possa acontecer. De facto, aquilo que as pessoas acham é que o Presidente da República devia ter mais intervenção, mais poder de intervenção. Agora, isso depois também dividir muito o poder também pode ter outros problemas. É preciso, como digo, é preciso ponderar muito bem como é que as coisas funcionam. Por exemplo, os Estados Unidos é um presidente e depois tem uma equipa governativa que funciona com ele. O nosso sistema não funciona assim. O nosso é semipresidencialista e, portanto, Claro. não funciona da mesma maneira. Portanto, se calhar as pessoas, quando dizem isso, estão a pensar nos Estados Unidos. Mas aí é diferente. É um presidente com poder executivo. Vamos ler mais algumas opiniões que nos foram enviadas por o nosso site. Diz-nos um telespectador anónimo: a situação agrava-se quando sabemos que há empresários obrigados a despedir colaboradores porque se encontrarem verdadeiramente em dificuldades e outros a despedir apenas para manterem o seu nível de vida. Os efeitos da crise acabam por ser sentidos apenas pelos mais fracos, não é partilhada. Diz-nos também no site do Económico o Francisco Gomes que acho que esta é a pergunta dos trabalhadores de escritório que nada sabem do que se passa fora do seu mundo. Quem trabalha no duro vê isso de olhos fechados. Francisco, queres comentar estas opiniões? Bom, começando por esta última, dos trabalhadores de escritório que vivem num mundo à parte e que quem trabalha no duro,
Eu acho que a todos nós, muitas vezes, nos falta ver mais o que se passa na realidade no país real e, sobretudo, aos políticos. Esses, sim, deviam estar, até para estarem atentos a estas desigualdades, deviam ir mais ao país real e ver o que está a acontecer com as pessoas. Mas é aquilo que temos e nós não somos diferentes dos outros. Sabemos que há uma linha de pobreza que tem vindo a avançar. Eu, por exemplo, recordo-me do professor Adriano Moreira ter dito numa conferência há um ano e tal que há cerca de um século a linha de pobreza estava a sul do Saara. E, entretanto, avançou e nos nossos dias já está a norte do Mediterrâneo, apanhando países, por exemplo, como Portugal. Achas que esta questão é também uma questão de mentalidades, de cultura, que tem que se ir alterando ou não? Recentemente houve uma campanha feita precisamente para combater a fome, sobretudo a fome em todo o mundo, mas das crianças, onde os jogadores de futebol, Ibrahimovic, participou e de uma forma bastante ativa, e que deu bastantes partilhas nas redes sociais. É preciso que haja também uma consciência de toda a sociedade de que esta atitude deve ser um pouco de todos nós e não só dos governos. Exatamente, tem que ser de todos nós, porque muitas vezes nós também nos esquecemos de que há pessoas à nossa volta a passarem mal e muitas vezes são as pessoas que menos se queixam. É engraçado, não tem graça nenhuma, mas a pobreza, a chamada pobreza envergonhada, é aquela que tem provavelmente maior expressão no nosso país, porque se calhar não são as pessoas que andam a pedir nos semáforos que mais precisam, se calhar são outras que como eu já vi, e isso foi uma imagem que não me desaparece, de pessoas a apanharem legumes do chão no final de um dia de mercado, num fim de semana. Porquê? Porque tinham fome. E não foi quer dizer, estou a falar de uma imagem que vi já há bastantes anos, mas que se deve repetir hoje em dia. São pessoas que têm... E que aumentou seguramente nestes anos, E que aumentou seguramente nestes anos. São pessoas que passam por muitas dificuldades e que é preciso ter isso em consideração, sobretudo quando são, como eu dizia, as classes mais vulneráveis são as dos idosos, e a das crianças. Só para terminar, um comentário aqui desta entrevista que hoje temos no Diário Económico, em que diz-nos Alfredo Bruto da Costa que o facto de toda a Europa fazer um disparate não quer dizer que se deixe de ser um disparate. O que é que isto nos pode servir de lição? O que é que nos pode servir de lição? Bom, pode-nos servir de lição sabermos que não devemos cometer disparates só porque a Europa os comete, mas o certo é que ele estava a falar da forma como as estatísticas são construídas e nós temos que fazer igual ao que é feito na Europa, porque não temos outra hipótese, até porque temos que cumprir regras e as estatísticas têm que ser comparáveis. E, portanto, agora temos que ter a noção, e isso é a grande lição que nos deixa Alfredo Bruto da Costa, temos que ter a noção de que estas estatísticas mascaram uma situação bastante pior. E isso não há dúvida que é aquilo que ele deixa, a mensagem que ele deixa. Tal como as estatísticas do desemprego, quando ele diz que dizer que o desemprego baixou 2 décimas é estar-nos a enganar. Sim, porque nós sabemos depois, como ele também explica, que basta as pessoas fazerem um estágio para deixarem de contar para as estatísticas de desemprego e isso não quer dizer que as pessoas estejam empregadas. Portanto, é preciso termos números maiores para nos gabarmos, não é? Exatamente. E é preciso é preciso que os governos, essencialmente, e aí os governos têm papel de facilitadores, de conseguirem que haja mais investimento no nosso país para que se possam criar mais postos de trabalho, mais empresas e mais riqueza. Porque, a partir daí, tudo o resto vai funcionar de uma forma... mais ou menos natural. Exatamente. Francisco Ferreira da Silva, muito obrigada por nos teres acompanhado nesta Assembleia Geral. Muito obrigada pelos teus comentários e pelos seus também aí em casa. Volto a contar consigo amanhã, à mesma hora. Até lá.